paz do Senhor Jesus. Nos fala que é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Salmo capítulo 90 e o versículo 12 diz o seguinte: ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés, em um clamor, em oração, clamor, suplica a Deus que ensine a contar os dias e de maneira que alcance o coração sábio. Os homens, nós, os homens, tem dias difíceis, perigosos, de curto período, a vida humana. E perigosamente ele pede, que se conte os dias, que ensine a contar os dias. Mas poucos querem fazer isso, Poucos se preocupam nisso porque a condição do homem é limitada, Esse nosso corpo é mortal, a morte ele habita nele. Quem gosta de falar de morte? Ninguém gosta de falar de morte. Mas nós estamos no corpo do pecado, herdado por Adão e Eva, Através de Adão e Eva herdamos. E o que fazer? Moisés pede para o Senhor ensinar. E nós devemos tomar o exemplo dele. Pedir ao Senhor, que nos ensine para que venhamos refletir em nossas vidas de maneira que alcancemos o coração sábio, menos orgulho, menos soberba, menos julgamento, menos exaltação, e saber que somos pó e cinza, em que a nossa vida é como uma verdura que murcha e logo desaparece. Glória a Deus. E venhamos refletir nessa realidade de que para que tanto orgulho, para que se lançar contra alguém com ódio, espírito de vingança, querer acelerar a morte de alguém, como pessoas fazem, muita gente faz isso, Matam pessoas por tantas coisas, às vezes coisas mínimas, nem por mínima, nem por muita, Porque se refletisse como a vida é curta, não se lançaria uns contra os outros para tirar a vida, sabendo que a vida na terra é difícil e curta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cada um venha abraçar o plano de salvação, que é o que nos resta para termos esperança de um dia estar em um lugar em que não existe dor, não existe sofrimento, e não vamos ter a preocupação ou possivelmente o medo de morrer, porque lá não existe morte na eternidade, lá não existe sofrimento, lá não se morre mais, porque seremos semelhantes a Cristo eterno, através da vida dele que ele sacrificou. Só devemos, ter a atitude curada de aceitar Jesus como Salvador. Não há religião, não há ninguém que possa salvar. Nada que o homem faça vai fazer um dia viver eternamente, se não for
confiar no Senhor e aceitar o que Ele fez, o plano maravilhoso de salvação, o qual Ele traçou no jardim. Amigo, ouvinte, amiga, não use do orgulho, já que você já sabe de que, mesmo que você relute não se interessar nesse assunto, e que todos nós possivelmente haveremos de provar dessa dor, né, dessa passagem que é a morte, deixar esse corpo físico. Então, por que não se apegar a Jesus, que, sendo Deus, se humilhou à forma humana, morreu em morte de cruz, só para nos dar o direito para nós voltarmos à comunhão com Deus, né? Depois de estar livre desse corpo que nos leva a transgredir constantemente, mas que pelo sangue de Jesus somos perdoados e purificados. Tome cada um uma posição, se conscientize que é pó e cinza, e não use do seu tempo que resta na terra para transgredir, para manter-se uma vida de pecado, de diversões e sem Deus. Podemos nos divertir sim, mas em Deus, depois de aceitar e confessar Jesus. O Senhor está nos dando esse tempo. Então vamos abraçar, enquanto tivermos essa vida, vamos abraçar a vida eterna através dessa atitude que é aceitar Jesus e permanecer nele. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte pode até vencer o nosso corpo físico, mas não pode vencer o nosso corpo espiritual, qual alcançamos ou alcançaremos através do preço de sangue que Jesus pagou no Calvário. Lá não vai existir morte, lá não vai existir inferno, lá não existe sofrimento, depois que tomamos a decisão certa de aceitar Jesus e permanecer nele. Então, não vai atrás de outra direção, de outro ensinamento, mostrando uma solução, porque a solução só existe em um Deus encarnado, né? Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que venhamos tomar a decisão certa por Jesus para viver eternamente, para a glória dele. Toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.